A importância da revisão aí. Se tivesse feito uma revisão durante esses anos... Sim, o quanto não teria economizado. Com certeza. E a conta, André, é muito simples de fazer, que é o seguinte, tudo que você paga mensalmente, que é recorrente, multiplica por 12. E quando você analisa o efeito que isso tem a cada 12 meses, aí isso chama atenção. Por exemplo, se chave é algo que eu sugiro a todo empresário. Salve, salve! Estamos de volta. Quem achou que nunca mais ia ver a gente por aqui, o Podcast está de volta, ou também pode chamar de Pod Fênix, renascendo das cinzas. Renasceu das cinzas, né? Eu sou Igor Silva e esse é... Andrei Moreira. Gente, é realmente prazeroso estar aqui de novo. Muito bom, muito bom. A gente ficou um tempo sem aparecer aqui, mas nunca deixamos esse projeto, esse belo projeto que a gente tem, morrer. E a gente vai quer voltar, trazendo sempre conteúdo de qualidade e num formato de conversa mesmo. Sim, de bate-papo. Um grupo de amigos se reúne para conversar sobre assuntos importantes. Queria saudar aqui nossa produção, grande Lucas Brito. Seja bem-vindo de volta, meu garoto. O Pod Fênix está aqui, está ao vivo. Me apresentar aqui, né, que é a primeira vez na frente das câmeras e que compartilho do mesmo sentimento, porque eu estava com um desejo de ouvir Igor gritar: o podcast está de volta, é mais um episódio. Estamos aqui com comprometimento para trazer conteúdo para os nossos ouvintes, conteúdo de qualidade, de contabilidade, de gestão de pessoas. E é isso, vamos dar início a esse novo episódio. Será um bate-papo maravilhoso e que vocês também possam poder adquirir algum conhecimento hoje, que a gente possa estar transmitindo por meio desse bate-papo algum conhecimento que venha agregar, claro, na sua carreira. E a ideia, gente, é a gente trabalhar um bate-papo. A ideia é trocar ideia, a gente não quer trazer o compliquez, a chatice da contabilidade, a gente quer realmente tratar de uma forma leve, a gente quer levar para contadores, alunos, empresários o nosso dia a dia, o que é que a gente faz, como é que a gente vivencia a contabilidade aqui na CAR. É importante a gente trazer para vocês, se nós ficamos parados com o podcast esses últimos um ano, acho que 1 ano e meio, desde o último episódio. A gente tem até episódios gravados que a gente não conseguiu botar no ar, porque houve uma revolução aqui dentro da CAR. Muita coisa mudou, a empresa cresceu bastante. Hoje já vamos para 30 pessoas no time. Se eu não me engano, na última vez que a gente fez o podcast tinham 23, 24 pessoas. Era nessa faixa, era menos de 25. Menos de 25, menos de né? 25 pessoas. Então a gente já está indo para 30 pessoas. E crescendo. E aí a gente teve que escolher. E por uma questão estratégica nossa, a gente deu uma pausa, mas agora a gente está retomando, pretende retomar com constância. Essa é uma cobrança até do próprio Lucas com a gente, porque aqui a gente consegue gerar vários conteúdos, não somente podcast, cortes, vídeos, reels, consegue movimentar o marketing. Então a ideia é a gente trazer esse bate-papo, trazer a nossa experiência, trazer a contabilidade de uma forma facilitada. A ideia é a gente tratar mesmo de uma forma leve para que o processo fique fluido. Até porque a gente trata de burocracia todo dia, né? Sim. Todo dia a gente trata de burocracia. Então, a ideia é pegar tudo que a gente trabalha durante o dia e transmitir de uma forma leve, como um bate-papo mesmo, de forma que consiga disseminar o conhecimento. Um dos propósitos que a gente tem é disseminar conhecimento. E a gente tem no podcast uma forma de fazer isso. Sim. Uma forma muito genuína que a gente criou. Foi o podcast... Para voltar um pouquinho lá, quando a gente criou, foi numa conversa que a gente estava falando sobre outra coisa. E aí a pergunta que o Igor fez: e aí, bora? E a gente falou: bora. Topamos. Naquela semana mesmo construímos e saiu o primeiro episódio do podcast. E realmente é muito bom falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer. A gente gosta de contabilidade, gosta de empreender, a gente gosta de falar sobre gestão. Mas a gente fala disso todos os dias de uma forma mais tecnicista, porque a gente precisa realmente trabalhar nesse formato, mas aqui é um ambiente, é um espaço para a gente falar de forma leve. Vamos falar o que é empresário, o que é que o estudante está saindo da faculdade agora, ou que já está no mercado de trabalho, precisa aprender, o que é que o empreendedor precisa, o que é que os contadores,
podem, o que é que a gente da cá pode agregar para os nossos parceiros, para os nossos colegas de profissão, né? Então, esse ambiente é para isso, é um ambiente muito bom e que permite que a gente consiga agregar valor para outras pessoas. E a ideia dessa nova temporada, dessa nova jornada da cá, do podcast, é justamente a gente não somente trazer a equipe, como participou na primeira temporada, eu posso tratar assim. A ideia é trazer também convidados de fora, pessoas que têm respaldo dentro da contabilidade aqui de Salvador, da região metropolitana, da Bahia. A gente, modéstia à parte, tem um bom relacionamento nesse aspecto, então dá pra gente trazer muita gente legal para bater um papo com vocês, trazer conhecimento, trazer conteúdo e principalmente simplificar essa dinâmica contábil. E pra gente não, sem mais delongas, né, vou trazer o ponto do dia, o ponto de pauta, falar sobre problemas na gestão. Perfeito. Na gestão da empresa. E quando a gente fala de problemas na gestão, principalmente das pequenas empresas, a gente envolve a dinâmica de do empresário, do pequeno empresário, não valorizar não somente a contabilidade, mas não dar atenção à gestão financeira, não dar atenção ao suporte jurídico. São coisas que a gente observa que desde pequeno o empresário precisa ficar atento. E aqui eu não quero inventar ou reinventar o termo empreender, porque a gente sabe que o empresário que é pequeno, ele passa por dificuldades, ele tem uma gestão de fluxo de caixa difícil, nem sempre dá para ele fazer uma contratação de uma assessoria jurídica, de uma contabilidade mais robusta, mas tem coisas simples que a gente pode trabalhar, mesmo pequeno, e que melhora a nossa gestão, a gente consegue ter uma visualização melhor. Eu vou trazer aqui, por exemplo, a gente tem agora um novo escritório virtual aqui na Tancredo Neves, a gente fez a aquisição desse escritório virtual, com o escritório virtual pequeno, surgiu a oportunidade, e a gente está entrando com a nossa experiência de gestão nesse escritório virtual, justamente trazendo tudo aquilo que a gente ensina aos nossos clientes e principalmente tudo aquilo que a gente já aplica na cá. Então a primeira coisa que a gente fez no escritório virtual foi mapear esse processo financeiro. Olha, eu preciso primeiro entender o que é que a gente tem de receita, o que é que a gente tem de despesas e principalmente como é que eu consigo equalizar essa conta. E veja, como é importante. É um escritório pequeno. Sim. O fato de ser pequeno não desobriga de ter essa análise, que é muito importante. E todo empresário precisa saber disso, precisa fazer um trabalho de revisar. E esse trabalho que vocês fizeram agora, que foi feito no escritório, precisa ser feito constantemente. Não é o que fez no primeiro momento, vai ser. Constantemente tem que revisar, gente. Se a gente for comparar, é como as contas de casa. As contas de casa, se você saltar, se você não respeitar o limite da sua fatura, daquilo que você consegue pagar na fatura do cartão, por exemplo, você pode perder a mão e não conseguir pagar. E aí você perde a mão. Então você tem que estar revisando constantemente. Na empresa, com muito mais robustez, mas precisa também fazer uma revisão desse tipo. Então é necessário que o empresário verifique constantemente os seus números. O que entra, o que sai, o que é que tem de receita, o que é que eu tenho a pagar. Então, esse exemplo que você trouxe aí, para mim, é crucial. Que consegue demonstrar que desde pequeno é importante que a gestão esteja ali sendo evidenciada. Não, perfeito. E a ideia é fazer o escritório virtual crescer. A gente enxergou, a gente já possui um outro escritório virtual mais antigo, lá no centro, uma outra dinâmica. Quem é cliente da base já conhece essa nossa empresa lá na Rua Chile, onde nasceu a K Serviços. E essa aquisição desse novo escritório virtual aqui na Tancredo Neves foi justamente uma oportunidade de negócio. E aí, falando de gestão, que é o ponto principal do nosso podcast, desse episódio de hoje, a primeira coisa que a gente fez foi entender como a empresa funcionava, entender as dinâmicas, mapear os contratos. Então, antes mesmo da gente contratar uma assessoria de marketing para refazer o site, para refazer a marca, para poder impulsionar, para gastar dinheiro no Google, para gastar dinheiro no Facebook, primeiro a gente buscou e está buscando entender como a empresa funciona. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mapear nossa base de clientes, quem são os clientes dessa nossa nova empresa, quem são os clientes, o quanto a gente fatura oficialmente, quem são os clientes devedores. A gente fez uma mudança de sistema financeiro e isso é muito importante. E aí, desculpa te cortar, mas
Parece falando assim, é um negócio de outro mundo, né? Mas não precisa ser tão difícil. Você não precisa ter um sistema financeiro. Não, você pode fazer isso no Excel. No Excel, né? Consegue visualizar ali e ver cada linha e conseguir mensurar e saber onde precisa cortar, onde está dando vazão a um dinheiro que não precisava. Então não precisa ser nada de outro mundo. Sim. É algo simples que atende a necessidade desse negócio, né? Perfeito, perfeito. É algo que você consiga ter clareza. Hoje, por nós termos uma grande parceria com o pessoal da Almier, inclusive a Almier patrocina a gente, hein? A gente utiliza para todas as nossas empresas o Almier como sistema referência, mas existem uma infinidade de sistemas hoje, inclusive o próprio Excel, que você consegue fazer uma boa gestão, uma análise de entradas e saídas de fluxo de caixa e consegue girar esse processo. Então lá a gente implementou o Almier, porque por a gente já ter outras empresas nesse mesmo formato, fica fácil para a gente fazer essa visualização. A gente planificou todo o escritório, lançou lá toda a base de clientes, lançou toda a nossa base de contas a pagar e projetou isso para os próximos 24 meses. E com isso a gente conseguiu ter clareza de como é que estava a nossa curva de fluxo de caixa. Onde é que a gente tinha uma baixa de caixa, onde é que a gente tinha um momento alto de caixa. E a partir disso a gente começou a atacar pontos principais. E aí eu vou trazer, por exemplo, a redução de custos. A primeira coisa que a gente fez, mudando para o Almier, a gente conseguiu reduzir o nosso custo de sistema. A gente tinha um sistema que não é um sistema ruim. Eu não vou falar aqui porque a ideia não é prejudicar ninguém, não é falar mal de nada. Mas para a gente, o formato como vinha sendo alimentado não estava funcionando. A gente preferiu fazer essa mudança para um sistema que a gente estava mais acostumado. A gente já conseguiu uma redução de custo. Quando a gente planificou e colocou no contas a pagar todas as nossas despesas, eu vi que a gente estava tendo nessa empresa um custo elevadíssimo com telefonia e internet. Porque lá atrás, na criação da empresa, lá em 2009, 2010, existia uma dinâmica de telefonia na cidade. Na verdade, no Brasil como um todo, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, essa evolução desses 15 anos, onde a gente fornecia números fixos para os clientes. Só que hoje não faz ramais, tronco de ramais. Só que hoje não faz mais sentido. Olha a importância da revisão. Olha a importância da revisão aí. Se tivesse feito uma revisão durante esses anos... Sim, o quanto não teria economizado. Economizado, com certeza. E a conta, André, é muito simples de fazer, que é o seguinte, tudo que você paga mensalmente, que é recorrente, multiplica por 12. E quando você analisa o efeito que isso tem a cada 12 meses, aí isso chama atenção. Por exemplo, se você tem uma despesa ali de R$500... multiplicado por 12 é 6 mil. E 6 mil faz diferença no caixa de qualquer empresa, seja ela grande ou pequena. Isso é uma coisa que eu levei pra minha vida. A gente conversa muito e desde que eu entrei na CA, eu percebi esse posicionamento que vocês sempre tiveram na gestão. Cara, faz sentido. Se eu sei, vou dar um exemplo que é um ponto em que se você não tiver atenção, a gente estava conversando até outro dia sobre isso. Essa plataforma de streaming, na sua vida pessoal, Sim. se você não tomar cuidado, é uma fuga. Então eu comecei a pensar isso. Não é porque é R$19,90 no mês. É R$19,90 vezes 12. Porque se eu quero utilizar todos os meses? Então eu tenho que pensar sempre isso. E esse exemplo que você trouxe aí é muito interessante exatamente por isso. Que o empresário precisa pensar no hoje e no futuro. E no futuro. Ele precisa pensar no futuro para conseguir mensurar e fazer o que você falou. Trazer crescimento e saúde financeira para a empresa. Então, esse pensamento, essa mudança de chave é algo que eu sugiro a todo empresário. Todo empresário. Eu vi um vídeo, um grande empresário falando, ele trabalhando o seguinte, você já começa o ano devendo 12 meses, na verdade 13 meses da sua folha de pagamento. Então você que é empresário, você que é empreendedor, você tem que entender que você já começa no negativo. Se você começa no negativo, você tem que correr atrás primeiro de equalizar suas despesas para diminuir esse negativo e principalmente correr atrás das receitas para fechar essa conta. Sim. Mas é muito importante você ter essa noção a longo prazo. Só para fechar aqui o meu exemplo desse nosso escritório virtual, em breve, nos próximos episódios, eu vou divulgar o nome, a gente já vai estar com a marca ajustada, o site lançado, tudo certinho, e aí eu vou poder até divulgar, usar aqui como canal de divulgação, apesar de não ser a ideia principal. A gente conseguiu fazer uma economia de quase R$600 com essa redução do custo de telefonia. Sim. Lá eu tenho 2 internets, porque eu preciso ter um backup. Meu cliente não pode, em hipótese nenhuma, durante o dia ficar sem internet. Perfeito. Então eu tenho lá uma oficial, uma principal e uma secundária. A redundância, ela sempre tem que acontecer. Isso também é gestão?
Isso Você também é pensar no seu gestão. cliente estrategicamente também é gestão. Perfeito. Eu preciso pensar no meu cliente ter a melhor experiência possível enquanto ele estiver lá, locando a minha sala de reunião, locando os espaços de trabalho que a gente tem disponível. E a gente já conseguiu fazer essa redução, porque eu consegui negociar com as operadoras. E aí, o poder de barganha, a negociação, a conversa, ajuda o empreendedor nesse processo de gestão. Eu reduzi essas contas de internet e a gente está finalizando a negociação para reduzir os antigos troncos de ramais, de número de telefonia. Hoje a gente tem diversos serviços. Eu descobri pesquisando sobre esse mercado e para o empresário vai ser tudo novo. Nem todo mundo tem esse conhecimento. Eu tive que me debruçar sobre o meu negócio, escritório virtual, e fui perceber que hoje tem um serviço de VoIP pela internet, R$19,90. Você contrata 3, 4, 5 números e o seu cliente consegue ter acesso a esse número fixo para fazer ligações, fazer chamadas. Então é uma dinâmica onde eu precisei me debruçar sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre o meu nicho, fazer sim uma espécie de pesquisa de mercado, olhei meus concorrentes, vi o que é que eles estavam usando, e com isso a gente já conseguiu reduzir esse valor. Então é uma economia que a gente vai pensando, eu vou tirar R$300 aqui de um custo mensal, eu vou tirar mais R$500 aqui. Quando pensar que não, você economizou R$1.000 no mês, mas principalmente 12 mil no ano. Isso. E talvez, por isso que tem essa estatística aí, que é uma estatística ruim, que a maioria das empresas, 70% das empresas, fecham em 5 anos. Sim. E esses pecados, esses erros na gestão, geram isso. Com certeza influenciam isso. E aí, por isso que é importante que o empresário pense claramente em gerar receita, porque precisa de receita. Mas o que fazer com o dinheiro que é gerado é muito importante. Tem uma coisa que eu percebo, Igor, que a maioria das pessoas não pensam, que é no fluxo de caixa. As pessoas negligenciam, acho que pensam, eu faturei tanto, eu tenho tanto a pagar. Mas e durante o mês? Que dia eu vou ter o maior volume de entrada, que dia eu vou ter o maior volume de saída? Como é que eu posso pensar estrategicamente? Isso também é gestão. O que é que você traria assim, de sugestão nesse sentido? O que eu posso fazer, pensando no meu negócio, para que eu consiga equalizar o meu mês, para que no dia 20, por exemplo, eu esteja zerado, e no dia 21 eu tenho, mas eu tenho que pagar a conta até o dia 20. Como é que eu posso equalizar isso? Pronto. Um antigo CEO do grupo SBT, do grupo Silvio Santos, eu consumo muito conteúdo dele. Ele tava bem hypado na internet. Esqueci o nome dele agora, mas até o final do podcast eu vou lembrar. Ele fala, tem uma frase dele pra mim que eu adoro. Faturamento é ego, lucro é ajustado e o caixa é a realidade. Velho, não adianta você estar faturando milhões se o seu caixa tá negativo. Se você tá faturando milhões e devendo milhões e você tá rodando no prejuízo. É muito melhor você ter um faturamento menor, com o lucro bem ajustado, com as despesas bem controladas, mas com caixa para poder girar a empresa, com caixa para não poder pegar, não precisar pegar capital de terceiros, ou se precisar pegar capital de terceiros, porque é um processo natural de qualquer empresário, você utilizar o recurso de terceiros, de bancos, de fintechs, para poder expandir a sua empresa, mas fazendo isso tendo a segurança de que você não está pegando um recurso com juros abusivos, com algo que vai te enforcar lá na frente, mas que você está pegando no sentido de não, eu vou manter o meu recurso aqui guardado, girando no meu fluxo de caixa, vou pegar esse recurso de terceiro que vai estar no juro mais baixo, porque eu não vou estar argolado, eu vou conseguir negociar, eu vou conseguir colocar essa dívida para frente, de forma que eu vou conseguir incluir na minha dinâmica financeira, na minha planilha de contas a pagar, no meu fluxo de contas a pagar, e com o meu próprio dinheiro, o que vou gerar de recurso na minha empresa, eu vou pagar essa despesa. Então, é uma coisa, inclusive, que a gente gosta bastante de fazer aqui na Cá, que é esse processo de analisar qual a necessidade que a gente tem, qual a perspectiva que a gente tem de fluxo de caixa, o que é que a gente pode fazer com essa dinâmica. Você me perguntou, o que é que um empresário pode fazer para fazer a melhor gestão do fluxo de caixa dele? Entender o negócio. A gente tem uma cliente aqui de vestuário que na primeira dinâmica que eu fiz com ela sobre esse bate-papo, e aí perceba, gente, tudo que eu tô falando aqui, sim, envolve contabilidade. Gerir o fluxo de caixa, entender a sua empresa, entendeu? Eu até agora não entrei em tributos, não entrei em envio de extrato bancário, não entrei em conciliação. Folha de pagamento. Essa parte burocrática,
Isso é o meu trabalho, é o trabalho da minha equipe, é algo que a gente vai desenvolver naturalmente. Mas quando a gente fala de contabilidade, aí corta aqui para a câmera 2, Lucas, corta aqui. Quando a gente fala de contabilidade, eu quero deixar esse recado, principalmente para os estudantes. Quando a gente fala de contabilidade nesse novo mundo, o mundo digital, o mundo da tecnologia, a gente fala de suporte ao empresário no sentido de gestão. Porque a folha vai ser fechada, os impostos vão ser apurados, a contabilidade vai ser feita de forma manual, que eu não concordo, de forma digital, importada, open finance. A gente tem diversas formas de fazer isso. Mas a gestão, entender o negócio, bater o papo com o empresário, isso é o que vai fazer o diferencial de você que está agora na academia, está estudando, está concluindo sua faculdade, daquele contador que não vai visitar o seu cliente, que não está próximo do seu cliente, que não entende a dinâmica do seu cliente. Então, falar de gestão é sim falar de contabilidade. Falar de risco, falar de análise, falar de fluxo de caixa, é sim falar de contabilidade. Eu diria hoje, como escritório de contabilidade, como empresário contábil, a gente oferece soluções em todos os sentidos para o meu cliente. Desde o cadastro no Kinest para ele poder aceitar o cliente dele, aquela clínica que a gente tem, poder fechar um contrato com um plano de saúde novo e aumentar a margem de clientes, até a análise financeira para sugerir um sistema de gestão, uma análise desse fluxo de caixa, oferecer um serviço de BPO financeiro. Tudo isso está voltado para a gestão, tudo isso é contabilidade. Então aqui a gente não vai entrar na minúcia de como é que apura imposto, como é que funciona esse processo. Não, isso daí em breve a gente vai lançar alguns cursos, alguns materiais para trabalhar com vocês. A ideia aqui é a gente falar sobre gestão, falar sobre negócio, principalmente falar sobre ser um contador consultivo. E eu ouço falar de contador consultivo desde 2017. Muito tempo. E ser contador consultivo nada mais é do que você estar próximo do seu cliente. Por exemplo, Igor, fazer uma coisa muito simples. É dizer para um empresário que é uma PJ, que precisou abrir empresa porque ele foi exigido pelo cliente dele, que ele precisa, quanto é que ele vai ter de dinheiro na conta pessoa física dele. Porque no final das contas, ele é uma empresa que opera como empresa, mas está por trás e no final das contas, quem recebe é a pessoa física. E quando a gente consegue passar para o empresário, você vai ter isso aqui. A partir desse faturamento, você tem isso aqui. Porque essa parte do seu faturamento vai ser consumida por impostos, por contabilidade, por outras despesas administrativas, taxas que os órgãos geram para você pagar. Então, isso é informação simples. Isso é consultivo, é ser consultivo. Porque eu passo para ele a informação que é necessária, que ele precisa saber, que ele tem necessidade de saber como ele vai fazer, inclusive para pagar as contas pessoais dele. Sim. No final das contas, você trouxe um exemplo muito importante para a gente, que é, se eu não tivesse esse caráter consultivo, eu posso prejudicar o pagamento da escola da filha de uma médica, por exemplo, Sim. que vive correndo de plantão em plantão, sobretudo quando está no início da carreira. Perfeito. Então, quando a gente consegue, e você trouxe um exemplo muito bom na conversa que a gente teve, que você conseguiu fazer esse trabalho consultivo apenas entendendo a necessidade dela naquele momento, a partir da comunicação que foi feita, e passando e ativando internamente a equipe, para que a equipe rodasse e agilizasse o processo dela. Isso, e você trouxe esse relato, ela ficou muito contente porque ela entendeu que você não precisou em nenhum momento dizer para ela que vai apurar assim, que vai ter alíquota X. Você simplesmente fez o seguinte: você precisa disso? Então, precisa fazer isso para que no dia o processo funcione, você consiga receber seu dinheiro e consiga acertar suas contas. Perfeito. Esse relato que o Andrei traz, eu não vou esquecer aqui o exemplo da cliente nossa de vestuário. Esse relato que o Andrei traz é de uma situação, a gente teve um treinamento, eu não sei quando é que a gente vai conseguir editar, hein, Lucas? O podcast para a gente poder liberar, mas hoje é sábado e ontem, na sexta-feira, a gente teve um treinamento com toda a equipe falando sobre sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente, de que formato o nosso time operacional é responsável pelo sucesso do cliente aqui no escritório. E é um treinamento que a gente leva para a equipe no sentido de desenvolver o nosso time. Para que o nosso time entenda que desde a primeira pessoa, desde o estagiário que atende aquele cliente, até o diretor que vai fechar o contrato e novas parcerias, todo mundo tem responsabilidade sobre o sucesso daquele cliente dentro da K. E quanto mais sucesso aquele cliente tiver dentro da K, mais tempo ele permanece conosco e mais produtos nossos ele consome.
Porque sim, nós somos uma empresa de serviço que vendemos o nosso produto. O nosso produto é conhecimento de diversos formatos que a gente consegue atingir esse cliente. Então, esse exemplo, André, eu trouxe muito no sentido de que muitas vezes, por mais simples que o cliente seja, o sucesso do cliente, ele está baseado simplesmente no entendimento da necessidade daquele cliente. Ela me trouxe uma dor do antigo prestador de serviço dela, que atrasava muito a dinâmica de notas dela, os pagamentos dela saíam atrasados. Eu não estou aqui dizendo que o contador era culpado, não estou dizendo isso, eu estou trazendo o que a cliente me relatou. A dor que ela trouxe. A dor que ela sentia. Eu falei, não, para isso eu consigo resolver. Ó, pela minha experiência, pelo que a gente conhece, desse ramo, desse local que você trabalha, tem que funcionar assim, assim, assim. Eu preciso me antecipar com tais e tais informações, e a gente tem que criar esse fluxo. Eu fiz a cliente entender esse processo, quais eram as obrigações dela, porque é sempre um trabalho feito a 4 mãos, nada é responsabilidade somente do contador, seja ele quem for, seja a K, seja um contador que está iniciando, seja os marajás da contabilidade que a gente tem aqui em Salvador. Nada é somente responsabilidade da contabilidade, tudo é um processo feito a 4 mãos, entre o empresário e o contador. Com certeza. Então a gente definiu o que era a responsabilidade dela, o que era a responsabilidade nossa, eu desenhei todo esse processo e aí eu passei para a minha equipe que cuida dessa dinâmica operacional, orientando meu time, falando, ó, pessoal, a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa tratar de tal e tal formato. Eu anotei e alinhei tais e tais prazos com o cliente, porque um dos relatos que a cliente me trouxe é que ela estava tendo alguns atrasos, por exemplo, no pagamento da escola da filha, que é um investimento alto. Eu não estou aqui para julgar se o cliente ganha bem, ganha mal, faz boa gestão ou má gestão do dinheiro, do recurso financeiro na sua pessoa física. Sim. Não é o ponto de análise. O ponto de análise é, o meu cliente me trouxe essa dor e eu tenho que buscar soluções para resolver esse problema. E aí um dos pontos que ela estava me relatando é que por conta desse atraso atrapalhava a dinâmica de fluxo de caixa da empresa, atrapalhava a dinâmica de fluxo de caixa pessoal e por conta disso ela estava atrasando o colégio da criança. E aí eu não vou discutir se está certo ou está errado, por que isso aconteceu. Eu tinha que resolver esse problema. E aí a gente resolveu e depois de 3 meses a dinâmica da cliente se equalizou. E o processo fluiu e ela ficou super satisfeita com a gente, mandou um elogio pra gente no WhatsApp, agradecendo a equipe operacional, a pessoa que tratou com ela. Eu acho que esse reconhecimento, inclusive, tá até no nosso Instagram, que a gente já postou, falando do reconhecimento, o que os clientes acham da K. Então é uma dinâmica da gente entender a necessidade do cliente e tratar. Sobre aquele exemplo que eu ia trazer da nossa cliente de vestuário, voltando para falar sobre gestão, ela me trouxe uma dinâmica que ela estava tendo muito problema com o fornecedor. De atraso de fornecedor, porque não estava dando tempo dela girar as mercadorias que ela trazia de São Paulo para gerar fluxo, para ela pagar o fornecedor, liberar crédito, para ela fazer novas compras e mudar. A gente sabe que a parte de vestuário, cada estação tem uma coleção diferente, um modelo diferente que é tratado. E aí eu trabalhei com ela o seguinte: primeiro você precisa entender o que é que você está vendendo. O que é que seu público está comprando. Não adianta você ir investir numa viagem para São Paulo para visitar o seu fornecedor, para escolher roupas de qualidade. Ela só trabalha com materiais de qualidade, de um ticket, inclusive um pouco maior, se o seu público não está comprando. Você tem que entender, seu público é mais novo, é mais velho, sim, seu público quer que perfil de roupa. É essa roupa que você está trazendo, é esse preço que você consegue trabalhar, é essa margem que está rodando. E aí ela começou a fazer esse trabalho e as coisas foram mudando aos poucos, porque ela trazia 10, 20 peças de cada coisa que ela gostava, de que ela entendia que era legal, de que ela achava que era uma roupa de boa qualidade, de boa apresentação, mas no final das contas quem ia comprar não era ela. E o público não aderia ao gosto dela e ela acabava ficando com a coleção presa na Perfeito, e aí a gente tem que entender, ela já é uma... não vou dizer que é uma senhora, porque ela é jovem, se eu não me engano tem 54, 55 anos, é uma pessoa jovem, mas querendo ou não a gente vai concordar que o gosto das roupas, do vestuário, do se vestir de uma pessoa de 20 anos, muitas vezes é diferente de uma pessoa de 30, de uma pessoa de 40, de uma pessoa de 50. Cada um tem a sua realidade, a sua dinâmica, ou como gosta de se vestir. E antes dela fazer as compras, ela precisava entender qual era o público dela.
quem era o público que estava orbitando aquela loja, quem era o público que tinha recurso para adquirir os produtos naquela precificação. Ela devia focar no plus size, ela não devia focar no plus size. Tem um pessoal que eu gosto de brincar, a pessoa que está no limbo, ela não é nem plus size, nem é padrão. Sim. E aí, às vezes, não acaba achando roupa em lugar nenhum, nem nas grandes lojas, nem nas lojas específicas. A pessoa fica perdida, nada cabe. E aí ela começou a fazer essa análise, ela começou a fazer esse estudo, e isso direcionou o processo de compra dela. Porque ela chegava agora no fornecedor já sabendo o que é que ela tinha que comprar, o que é que ela ia levar, o que é que o público dela ia consumir, e isso reduzia erros, porque quando ela voltava com a mercadoria, ela conseguia dar saída, gerava a caixa, pagava o fornecedor, e o ciclo começa a rodar. E o nome disso é gestão. Isso, é gestão. Que não é nada demais. Foi simplesmente uma mudança na estratégia. Sim. Que ela conseguiu mudar o paradigma que ela vinha vivendo, uma dificuldade que ela tinha, uma dor que ela tinha, ela conseguiu resolver pensando um pouco mais na gestão do negócio. E quando fala de gestão, a gente pensa muito que o empresário precisa ter um dashboard bonito, muito lindo, colorido, com todas as informações. Não necessariamente. É importante saber dos números? Com certeza. Mas você trouxe um exemplo aqui, claro que uma planilha, a depender do momento que você está vivendo, é suficiente. Às vezes gerir quanto você vai pagar e quanto você vai receber já é suficiente para você entender o que é que você vai gerar de caixa. Sim. E essa estratégia dela, ela fez gestão. E veja como isso reafirma a importância a importância de ter uma assessoria contábil próximo do cliente. Não, perfeito. Uma conversa que você teve com ela, uma dor que ela te trouxe, você conseguiu visualizar e trazer para ela um outro olhar que ela poderia melhorar o negócio dela. E que bom que conseguiu. E que bom, e é muito importante, que a relação contabilidade e empresário é uma relação de parceria. Sim. E a gente reforça isso aqui muito na CA. Nós temos uma forma de relacionar com o nosso cliente, de ser parceiros dele. Sim. Então, a forma como você abordou a cliente e ela ouviu, ela se permitiu ouvir a opinião de um especialista, é muito importante, porque isso gera frutos, e com ela, claro que gerou. Não, perfeito. E essa parte de gestão, André, Lucas está bem focado na dinâmica de reforma tributária. Ele vai daqui a pouco trabalhar alguns pontos com vocês, porque esse é o grande desafio que nós, quanto contadores, vamos ter a partir do ano que vem. Na verdade, já a partir de 1º de outubro, né? Já tem mudança aí, já de adaptação para o processo da reforma tributária. Mas a reforma tributária não vai somente mudar a dinâmica como se recolhe impostos. Ela vai mudar principalmente a relação das empresas com seus fornecedores e das empresas com os seus clientes. Porque muitas vezes, a depender do seu nicho de negócio, não vai valer a pena você fechar negócio, seja na contratação de um prestador de serviço, com uma determinada empresa, porque a nível tributário isso não vai te fazer bem, ou isso vai gerar um crédito a menor. Então tudo aquilo que a gente está acostumado, que a gente vivencia hoje, vai mudar. E aí é muito importante que você, contador que está nos assistindo, você estudante que está nos assistindo, você empresário que está nos assistindo, se prepare para esse processo. Aqui na CA a gente já está desenhando um calendário de reuniões que a gente vai trabalhar com nossos clientes, já a partir desse último trimestre de 2025, a gente já escolheu clientes que a gente vai usar como clientes realmente teste. É muito importante eu trazer para vocês o seguinte: a reforma vai ser nova, é algo novo para todo mundo. Não é algo novo somente para o contador. Não é algo novo somente para o empresário. Não adianta meu cliente me ligar hoje e saber aí como é que minha empresa vai ficar na reforma. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou perder menos dinheiro, é melhor demitir todo mundo, é melhor contratar todo mundo. O que é que eu vou fazer? Eu também não sei. Eu também estou estudando. Estamos estudando. Essa loucura que a gente acredita que vai mudar bastante ainda é novo para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. E a gente vai se preparar, se reunir com os clientes para dar essa melhor orientação. E aí, um tópico que também, para mim, é estratégia de gestão, foi quando a gente começou lá em maio, se eu não me engano, a começar a pegar, principalmente a equipe fiscal, né? Que é quem vai lidar mais diretamente com isso, mas isso é uma coisa que envolve, a reforma tributária envolve todos os setores de empresa e de escritório de contabilidade. Desde o setor de compras, por exemplo, setor de compras de qualquer empresa
que tem um setor de compras formatado precisa estar atento às novas regras da reforma tributária, porque isso vai impactar diretamente o que você falou, a relação com os fornecedores e a relação de fluxo de pagamento com esses fornecedores. E aqui, quando a gente começou a estudar, então a gente está estudando, desde maio a gente começou, a gente já estuda desde o início do ano, mas formatou um processo e faz parte do trabalho estudar. Isso também faz parte de um processo de estratégia de gestão para que a gente consiga acompanhar essa mudança. Como o Igor falou, é uma das maiores mudanças. Eu, particularmente, não vivi, por exemplo, a mudança lá que teve em 2003, 2002, com as regras de PIS e COFINS. Sim, o surgimento do COFINS. Isso, eu não vivi isso. E eu vivi uma mudança que não foi tão grande assim, mas eu vivi em 2018, quando o Simples Nacional deu uma reformulada, que foi um rebuliço danado. Por quê? Muitos escritórios ficaram batendo cabeça para entender como é que ia funcionar, porque realmente mudou a formatação. Exclusão de tabela, manutenção só de 5, mudança na metodologia de cálculo da alíquota, então mudou e foi um trabalho grande, levou algum tempo para alguns escritórios se habituarem. Imagina uma reforma tributária que muda. Até hoje, 7 anos depois, tem gente que ainda não entendeu como é que funciona a dinâmica do Simples. Imagine toda essa mudança de reforma tributária, onde eu vou ter 5 impostos. Basicamente 5 impostos. PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI vão ser IPI substituídos. Em parte, né? Vão ser substituídos por 2 novos impostos, onde a gente já sabe que existe uma previsão na legislação que cada estado pode criar suas vírgulas, seus parênteses. Então, eu sou bem cético nesse processo. Eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter uma nova confusão tributária, porque vários arranjos vão ser feitos. E tem um ponto muito importante. Essa foi a reforma dos impostos sobre consumo. Ainda a gente vai ter a reforma sobre os impostos sobre a renda. Imposto sobre a renda, ou seja, o imposto de renda, a contribuição social vai entrar. Talvez sobre o patrimônio também possa ter alguma mudança. Então, o Brasil não é para amadores de verdade. Sim. Então, assim, comigo falou, contadores. E eu acredito muito que quem está saindo da faculdade agora, está se formando contador agora, tem uma grande oportunidade de pegar um mercado amplamente cheio de oportunidades, com muitas oportunidades, para conseguir escolher onde para onde vai levar a sua carreira. Sim. E se você não se atualizar com a tecnologia que tem hoje, se você não buscar o estudo, de fato, você vai ficar para trás e o bonde passando, dificilmente consegue voltar. Você consegue recuperar esse tempo perdido. Então, a reforma tributária, apesar de toda a dificuldade que ela realmente vai trazer, e de fato ela vai trazer, toda a dificuldade e esse tempo de transição que vai vir aí, que a gente vai ter que saber o passado e o presente para frente, então é uma oportunidade muito grande de a gente conseguir fazer e ainda mais reforçar a importância da nossa profissão. Sim. Eu acho que a contabilidade ela tem importância, e você trouxe um exemplo muito bom aqui sobre uma breve conversa com um cliente que mudou uma estratégia. Então, isso é que cada vez nós como contadores, precisamos saber e fazer com que deixemos de ser tecnicistas e burocráticos e sejamos mais consultivos e, de fato, sem precisar elaborar uma coisa muito bonita e gigante. Estar perto do cliente. Fazer o básico. Fazer o básico bem feito. Meu sócio fala bastante o seguinte: faça seu feijão com arroz. Que com feijão com arroz bem feito, uma carne bem frita, ninguém passa fome. Ninguém passa fome e todo mundo está bem nutrido. Perfeito. Tem um ponto importante, André, falando sobre gestão, que o papel do contador nesse suporte à gestão, gente, ele está vinculado em coisas muito simples. Por exemplo, TFF. Quem é da área, quem é contador, quem é empresário, está chegando ao prazo agora em Salvador, 31 de outubro, vence a TFF, 3 parcelas, outubro, novembro e dezembro, ou cota única em outubro, sem desconto, porque Salvador, pai, não dá desconto pra ninguém, não alivia pra ninguém. Tem um humorista aqui, baiano, que ele fala: Salvador, calor, aqui é Salvador, sem desconto pra ninguém, eu posso tratar assim. Mas
um ato simples que é TFF, que toda empresa paga, que todo contador sabe como é que funciona. É uma taxa de fiscalização e funcionamento que, na teoria, é muito bonita. A prefeitura vai analisar se a sua empresa pode funcionar naquele local, se cumpre todas as normas de corpo de bombeiros, toda a dinâmica. Na prática, pagou, tem alvará, não pagou, não tem alvará, muitas vezes bloqueia a nota fiscal, toda essa dinâmica. Vai para a dívida ativa, gera um grande transtorno para o empresário. Mas quando a gente fala de TFF, a gente precisa ter um cuidado, porque muitas vezes, a depender da atividade que a gente coloca, o KNAI, aquela atividade simples que a gente coloca no contrato social da empresa, que a empresa na prática não vai nem utilizar, pode prejudicar um cliente nesse processo. A gente teve um cliente que entrou aqui na base em julho de 2023. E era uma cliente do ramo de consultoria, de investimentos. Hoje é minha amiga, posso trabalhar assim. A gente criou uma relação muito próxima nesse sentido. E ela veio sem contabilidade regular, ou seja, ela não tinha as demonstrações contábeis dela. Ela tinha uma certa organização financeira. E ela vinha de uma experiência de vida de grandes corporações. Ela largou as grandes corporações para montar o projeto dela. Ela acredita muito nesse projeto. E é um projeto que, caminhando do jeito que está, falta pouco, eu digo você, para escalar e ela se tornar uma gigante do mercado. E ela vem trabalhando todos os pontos. Ela ajustou com os sócios dela a dinâmica operacional, criou dashboard de controle, tem tudo mapeado. Só que ela tinha essa fragilidade, tanto na dinâmica financeira quanto na dinâmica contábil. A gente se encontrou, um parceiro, um cliente nosso indicou, conheci ela, falou, velho, eu tenho contadores de referência para trabalhar, posso te indicar, eles cuidam das minhas empresas. A gente marcou a reunião, fechou o contrato, fechou a parceria. A primeira coisa que ela fez foi, vocês fazem a contabilidade retroativa para mim? Eu quero ter a demonstração contábil da minha empresa ajustada de 22, que foi quando a empresa abriu, para cá. Vocês fazem? Faço. A gente fechou, negociou, fechou a precificação, peguei a documentação, peguei as informações que ela tinha do financeiro dela, que ela controlava em Excel, peguei os extratos bancários, FX, tudo que a gente podia otimizar para trazer tecnologia para esse processo. E a gente trabalhou e no final de 23, início ali de 24, a gente fechou os balanços de 22, 23 e marcou as primeiras reuniões com ela para entender onde é que tinha furo, onde é que estava faltando informação, onde é que estava a pendência. A empresa, pelo ramo de negócio, é uma empresa lucrativa, mas a ideia sempre foi montar uma estrutura de negócio que possa ser escalável. Sim. Essa é a grande ideia da... O propósito era esse. A proposta sempre foi esse, e é o objetivo dela. E tem tudo para ser. Ela está cumprindo todos aqueles pré-requisitos que a gente observa que um cliente precisa cumprir para escalar. E o processo foi fluindo. Aí, no início de 24, a gente evoluiu para um contrato de BPO financeiro. A gente fechou, velho, bora fechar uma parceria. A gente tem também um serviço de BPO financeiro, e aqui eu já gerei autoridade sobre o meu cliente, eu já ajustei uma lacuna do processo dela, que era não ter as demonstrações contábeis, eu já me aproximei do cliente, eu já entendi o processo dela. Atendi a necessidade dela. Que era atendi a necessidade, perfeito. Busquei o sucesso do cliente, minha equipe já está afiada, minha equipe já conhece os processos, a dinâmica. Trouxe ela para perto. Vendi mais um produto, que é o de BPO financeiro, e a gente assumiu a operação do BPO financeiro dessa cliente. E aí a gente passou a cuidar não somente da parte contábil, mas também da parte de finanças. No ano 2024, a gente foi ali entendendo a dinâmica, botando no processo, trazendo para a dinâmica do OMIE, que é um sistema que a gente trabalha bastante, é muito próximo. Mais uma vez eu falo, pessoal, o OMIE ainda não está patrocinando a gente. Mas fica aí. É um sistema muito bom que a gente utiliza, que a gente gosta, mas tem outros sistemas, Conta Azul, Nibo, Bling, tem outros sistemas muito bons no mercado que você consegue fazer o seu gerenciamento financeiro. O próprio Excel, uma própria planilha de Excel bem feita, você consegue gerir seu financeiro. Feijão com arroz no Excel. O feijão com arroz bem feito funciona desde que você alimente. Saiba um pouquinho de Excel. A gente tem até um parceiro que, caso vocês queiram indicação, para tomar o curso de Excel, entender um pouco mais sobre essa dinâmica, como é que funciona essa ferramenta. Google Sheet, para a galera mais tecnológica, a galera mais atualizada. Então a gente começou a se debruçar sobre a dinâmica financeira dela e o processo fluiu. E ela passou a ter informações gerenciais tanto da parte
financeira quanto da parte contábil. E aí a gente agora está finalizando a dinâmica de BI dela do financeiro. Provavelmente eu devo entregar na próxima semana para ela também ver a visualização dela em BI. Mas eu estava falando de TFF, mas eu vou trazer o ponto do TFF de volta. Por dinâmicas societárias, eles precisaram remodular a empresa, reajustar a empresa. Alguns sócios saíram, outros continuaram, e eles precisavam fazer esse ajuste. E aí, nesse momento, a gente foi analisar um dos pontos que a gente não se atentou. A gente estava cuidando de tanta coisa desse cliente. A gente falou, pô, agora que a gente vai fazer essa alteração contratual, precisou ser aberta uma nova empresa. Eu falei, rapaz, eu observei aqui, por que você mantém essa atividade X na sua empresa? Ah, porque lá atrás, para cadastro na CVM, precisou, pererê, parará. Eu falei, mas tem certeza que você precisa dessa atividade? Manter ela, né? Porque hoje você tem um custo aqui elevadíssimo de TFF, que a gente só conseguiu rastrear de verdade em 24, porque 23, como a gente estava trabalhando presente e passado, a gente sobreviveu, 24 que a gente teve tranquilidade, a gente ajustou, entendeu a dinâmica, anotou os pontos. Eu falei, meu time inclusive me sinalizou, essa TFF sua é bem elevada, é bastante alta, quase R$7.000. Na verdade, um pouco mais de 7 mil. Querendo ou não, 7 mil reais para uma empresa pequena que está se estruturando para expandir é muito alto. E eu digo a você, 7 mil reais para uma empresa consolidada é dinheiro. 7 mil reais é dinheiro para qualquer um, gente. Com certeza. Para quem tem pouco dinheiro, para quem tem muito dinheiro, ninguém quer gastar 7 mil reais à toa. Uma coisa que no final das contas é burocracia pura e simples. Burocracia pura e simples. E aí eu perguntei, velho, faça uma consulta novamente com o jurídico, que é quem cuida dessa relação sua com a CVM, verifique se realmente existe essa necessidade, verifique se realmente isso é necessário, porque se não for, eu tenho outras atividades que conseguem, outros quinais para ser lançados nesse CNPJ novo, no CNPJ antigo, que a gente pode trabalhar, que vai reduzir seu custo. Um simples bate-papo, uma simples análise, meu time operacional me trouxe esses pontos, mapeou, a gente aproveitou a oportunidade para fazer essa dinâmica. E aí ela conseguiu consultar com a advogada realmente falou que não havia mais essa necessidade. Sim. E a gente suprimiu essa atividade do contrato social dela. Essa redução, André, significa, na verdade esse ajuste significou uma redução financeira por ano de aproximadamente R$5.500. Se eu trabalhar com R$5.000, significa que em 10 anos ela economizou R$50 mil. É um número absurdo. Uma empresa que está procurando se escalar. E escalar é uma diferença enorme. Absurda. Enorme. Absurda. É R$5.000 que ela vai poder, ao invés de pagar a TFF para a Prefeitura de Salvador, ela vai poder reinvestir na empresa, ela vai poder expandir a operação dela, ela vai poder reinvestir, contratar novos sistemas, melhorar a dinâmica. Ela vai poder pegar esses R$5.000 e botar no fundo de reserva da empresa e fazer caixa e fazer o dinheiro trabalhar para a própria empresa, pai rico e pai pobre. Quem não leu ainda, sugiro muito a leitura desse livro. Então, uma ferramenta de consultoria que foi basicamente analisar o contrato social do meu cliente, com base nas informações que eu tinha no BPO financeiro, na contabilidade, analisar o custo do meu cliente e verificar, ó, essa linha aqui que é TFF está fugindo muito do padrão. A gente consegue reduzir aqui, a TFF está dando 5 mil. Tem alguma coisa estranha, pelo menos. Se ela obrigatoriamente, por conta do negócio, tivesse que ficar com aquela atividade no contrato social, fosse obrigatório, aí não tem o que fugir, não tem o que fazer, gente. A gente não negocia aquilo que é inegociável. Entendi. Mas se eu tenho uma oportunidade de reduzir esse custo, se eu tenho uma oportunidade de ter essa redução, por que não sugerir isso ao meu cliente? E gerar um benefício para o cliente, porque assim, como eu falei, é uma parceria. Então a gente precisa estar atento a isso. Sim. A gente precisa estar atento a isso porque R$5.000, como você falou, no bolso do pequeno ou do grande, faz diferença. E a ideia dela de estar querendo escalar faz muito sentido fazer um tipo de indicação dessa. Você falou um ponto muito importante, antes eu quero que você volte a concluir sua fala, mas perceba, a estratégia que foi com ela foi diferente do que com os outros exemplos que você trouxe. Ela passou por um processo em que ela estava organizando, ela queria ter a visualização do passado dela, para enxergar o presente e pensar para onde ela quer ir, para o futuro, até que chegou um ponto em que ela pensou o financeiro dela durante o tempo, ela conheceu o número dela, então ela fez gestão do financeiro dela durante o tempo, ao ponto de ela chegar aqui agora e a gente conseguir oferecer para ela
o BP financeiro a dizer, agora eu posso passar. Sim, sim. Porque ela passou um tempo fazendo a gestão dos números financeiros dela, agora a gente faz a operacionalização do financeiro e gera para ela informação para tomar decisão. Não, perfeito, perfeito. E é um processo. Veja, quando você começa certo, você tem cuidado na gestão desde sempre, desde o começo, você consegue. Não é que é garantia de nada, mas facilita muito a sua jornada. Você consegue caminhar com mais segurança, previsibilidade e garantir que o seu negócio perdure. E aquela estatística de 5 anos, você ultrapassa. Você não entra nessa estatística, nesse número. Então você consegue passar a barreira dos 5 anos, que é uma coisa muito difícil no Brasil. Empreender no Brasil é difícil. Mas empreender, eu diria que empreender sem gestão talvez seja impossível. Não sei se eu estou sendo muito catastrófico aqui, mas eu acho que empreender sem o mínimo de gestão é impossível. Você não consegue, porque se você não consegue, aquilo que você não está vendo, você não consegue mensurar, você não sabe para onde está indo o dinheiro, não sabe de onde está vindo, como você falou, você não sabe nem de onde vai vir o dinheiro para você conseguir pagar naquele dia. A conta fica, eu tenho que pagar esse pagamento, fazer esse pagamento, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer agora? Inadimplência, perde a moral no mercado com o seu fornecedor, naturalmente você perde competitividade porque você não vai ter como atender o seu cliente. Então você perde dinheiro. Então a falta de gestão é um efeito em cadeia negativo para do pequeno ao grande. Perfeito, perfeito, André, perfeito. Sua fala para mim foi fenomenal. Cebolinha. Porque é muito importante entender a empresa, entender essa dinâmica de gestão. Eu fico muito feliz, como eu recebi ontem mensagem do cliente falando, Igor, na verdade ele não direcionou nem para mim, estava no grupo do cliente, ele falando com a equipe. Pessoal, eu vou expandir minha operação, tem uma loja, vou agora rodar 2 marcas minhas próprias, que é vinculada ao meu tipo de produto, e vou passar a vender a minha marca própria, além das marcas que eu já revendo. Como é que isso vai funcionar? O que é que eu preciso ajustar na minha empresa para isso operar? O que é que eu preciso fazer? Ou seja, o cliente está buscando a contabilidade, está buscando a orientação antes mesmo de iniciar a operação. Isso é um sonho para todo contador, tá, gente? Verdade. Isso é um sonho para a gente. Quando a gente recebe uma ligação, e outros exemplos a gente pode trazer aqui, mas quando a gente recebe uma ligação do cliente dizendo assim, eu quero saber o que você me diz, que eu preciso, quais cuidados, o que é que eu preciso fazer para expandir minha operação, para comprar um carro. Nós já recebemos ligação de um cliente nosso para saber, ele queria comprar um carro e qual o melhor formato dele comprar o carro. O que ele precisava fazer, quais cuidados tem que tomar. Se era melhor pela PF, pela PJ. Perfeito. Isso pra gente que na faculdade ouve muito isso, para você que está na academia, isso é possível. É possível se tiver um trabalho nesse sentido, consultivo, de estar ali trabalhando estratégias com o cliente. Então, esse exemplo que você trouxe aí é magnífico. É um sonho pra gente, né? E esse cliente do carro é um cliente que debate com a gente diariamente a dinâmica de precificação dele. A gente desenvolveu um material para ele ajudar ele a precificar. Ele tem operações internas, ele tem operações interestaduais, ele vende para outros revendedores, ele vende para consumidor final. Cada operação dessa tem uma dinâmica de tributação. A gente fez esse desenho, mas não é algo que ficou estático. A cada movimentação que ele vai fazer, ele questiona a gente. Pessoal, estou comprando de tal lugar, o meu custo está sendo assim, está mais caro, está mais barato, o que é que eu faço, quanto eu repasso? Tem 2 semanas que nosso time operacional foi para o cliente, passou a manhã com o cliente, revisitando esses pontos, apresentando os números do último balanço que a gente fechou dele, o que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que precisa ser ajustado, principalmente para a dinâmica de licitação. Ou seja, a gestão, o papel do contador quanto gestão, a gestão da empresa passa por isso, passa por esse bate-papo, passa por essa relação, passa por essa dinâmica. E esse ponto, esse cliente é um case para a gente, eu gosto de citar ele, em todas as coisas que a gente tem na equipe, internamente, da importância de a gente estar próximo, porque você vai se lembrar, foi um cliente que a gente fez um trabalho de planejamento tributário para ele, e que a gente previu uma economia de 200 mil no ano. Sim. E quando chegou em outubro, a gente conseguiu demonstrar para ele, ou seja, com 3 trimestres, a gente conseguiu dizer para ele que ele tinha economizado 200 mil reais. E tudo que a gente tinha de perspectiva realmente aconteceu. Tinha acontecido. E naquele momento, para mim, ver a alegria, a felicidade dele, saber que ele tinha economizado esse recurso,
Pra gente é fantástico, porque a gente consegue perceber, a gente não está falando aqui de dinheiro, a gente está falando de o resultado do trabalho que a gente fez com esse cliente, a forma como ele ouviu a gente, se colocou à disposição de ouvir a gente conseguiu fazer um trabalho que envolveu folha de pagamento do setor pessoal, envolveu o fiscal, envolveu o comercial, envolveu a diretoria pensando estratégica e direcionando e gerindo todo o processo para colocar cada pessoa no lugar certo, o fiscal, para pensar em estratégia tributária. Então, é um case muito bom para a gente trazer, porque reforça o que a gente está falando aqui na nossa conversa. A importância da gestão do empresário e a importância de uma contabilidade forte que consiga pensar estratégias. A gente não decide nada. A gente oferece informação, subsidia, né? Isso, o empresário de informações. Para que ele possa tomar decisão. Tem empresário também que não ouve a gente, toma decisão, muitas vezes dá certo, porque ele vai empiricamente fazendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo ok. Não é necessariamente a gente estava errado, ele só foi por outro caminho. E muitas vezes tem empresário que não ouve a nossa orientação e dá errado, e a gente volta, conserta, ajusta, faz uma nova orientação e o processo flui. Mas estar próximo do cliente não significa que o cliente é grande ou que o cliente é pequeno. A gente tem aqui, eu tenho 2 clientes que eu sou apaixonado aqui no escritório, eu trago sempre eles como exemplo, porque são os clientes que seguem muito tudo aquilo que a gente orienta. A gente definiu lá atrás, lá em 2016, 2017, 2018, quando eles chegaram na cá, como é que ia funcionar a dinâmica de remuneração mensal deles, no sentido do que eles faturavam, o que é que eles precisavam deixar na empresa, o que é que eles deveriam retirar para a pessoa física, separar o que era pessoa jurídica, o que era pessoa física. A reserva específica para alguns. A reserva específica para algumas dinâmicas, o que é que ele ia ter de custo mensal, o que é que ele ia ter de custo mensal com a secretária, todo o processo dele. É uma empresa muito pequena, 2 empresas muito pequenas, inclusive do mesmo ramo, a gente seguiu a mesma orientação e eles seguem fielmente por todos esses anos nossos de parceria. Um, se eu não me engano, a gente abriu em 2018, o outro a gente abriu em 2019, inclusive um indicou o outro. E eles seguem isso à risca. E aí o que eu acho muito legal, muito engraçado, hoje eles não teriam em tese mais essa necessidade, mas eles fazem questão de manter esse processo, é que tudo que foge, na verdade, daquele nosso alinhamento inicial, do que a gente determinou lá atrás, que seria a renda mensal deles, ou seja, do que a pessoa jurídica pagaria para a pessoa física, eles me ligam. E aí eles fazem, irmão, e aí? Tô com a oportunidade aqui. Posso tirar aquele dinheiro que está lá aplicado na empresa, posso baixar aquela aplicação, isso vai influenciar no meu fluxo de caixa. Outro dia um me ligou desesperado, Igor, tô com a dinâmica aqui, velho, preciso comprar um imóvel na pessoa física, conseguir convencer minha esposa que aquele imóvel é legal pra gente, a família tá crescendo, achei uma oportunidade, o cara quer vender agora. Eu, sim, qual o problema? Ele, rapaz, eu tô com 1 milhão preso na empresa, e aí, tira ou não tira? Eu falei, rapaz, arranca esse dinheiro de lá, velho. Faz seu investimento, aquilo dali é lucro que você tem acumulado, aquele é o resultado de tudo que você construiu nesse período. Resultado da gestão. Resultado da gestão. Resgata o valor, você vai continuar faturando, a empresa vai parar? Ele, não, a empresa vai continuar normal. Eu falei, não, fique tranquilo, pode sacar tudo, tira da empresa, bota na PJ, porque esse é o lucro que você acumulou ao longo desses anos e tá lá disponível para você. Já que você vai fazer um investimento, tira da empresa, transfere para você, pessoa física, isso tudo vai estar na contabilidade registrado, ajustado, vai estar lá tudo certinho, dizendo qual foi a origem daquele recurso, vai ter a oficialização na sua declaração de renda pessoa física, e à medida que a empresa for faturando nos próximos meses, a gente vai fazendo essa recomposição de reserva. E assim ele fez e destravou a vida pessoal dele. Então eu fico muito feliz quando desde o pequeno até o grande cliente está disponível para ouvir a gente, está aberto para ouvir nossas orientações, nossas sugestões e principalmente segue aquilo que a gente orienta. E aí, Lucão, cansou? Falamos muito? Basicamente 1 hora. E a gente conversa muito, né? A gente se empolga. Quando a gente fala desses temas, a gente se empolga. Dá uma olhada no nosso ponto de pauta, André, ver se a gente... Acho que a gente conseguiu. Eu acho que no próximo episódio a gente tem que fazer o que a galera tá fazendo hoje, que é a thumb, botar a thumb aqui no fundo de tela, que fica mais fácil pra gente ver o que é que a gente falou, o que é que a gente não falou. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque acho que a gente conseguiu tratar de tudo. Sim. Um ponto importante que a gente, para fechar, Sim. a gente pode trazer, a gente conseguiu tratar de tudo.
mais um ponto que a gente pode trazer é uma mudança de chave que o empresário precisa ter. Sim. Ele precisa pensar que tanto o contador, e você falou isso no início, eu vou só reforçar agora, tanto o contador como a assessoria jurídica, é claro que talvez não consiga no início ter assessoria jurídica mais robusta, uma contabilidade mais robusta, tá tudo ok, mas inclusive a gente tem pacotes, né? A gente consegue oferecer, atender a necessidade de cada cliente em um formato sem cobrar um valor exorbitante que a gente sabe que ele não vai ter condições de pagar, ele está começando. Então a gente precisa mudar, o empresário precisa mudar a chavinha, entender que alguns gastos, e eu vou até refazer, alguns desembolsos que ele faz não são gastos, são investimentos que ele faz, porque realmente não é um custo, é algo que vai gerar valor, vai aumentar o valor, vai gerar mais receita para ele. Mais receita com gastos controlados significa dizer que você tem mais lucro, que você vai ter mais fluxo de caixa, sua empresa vai gerar mais caixa. Então, o empresário, e eu falo do empresário em todo sentido, você é empresário contábil, mas você é contador, mas hoje você é muito mais empresário contábil, não sei se eu estou errado em dizer isso, muito mais empresário contábil, porque você pensa a empresa como gestor, sim. estrategicamente, como contador no momento desse, quando o cara te liga. Então, quando o cara te liga, você já está com informação porque você construiu um ecossistema em que você consegue se municiar de informações para no momento que um cliente te ligar, você dizer, pode tirar, tá tudo certo, pode tirar esse dinheiro daí, que esse dinheiro é fruto do trabalho que você tem todos esses últimos anos. E você trouxe um ponto aí, André, que inclusive a gente falou ontem na palestra sobre sucesso do cliente. Sim. Que o crescimento da K, na verdade, hoje eu já posso tratar como grupo K, pelo grupo de empresas que a gente já tem, os negócios que a gente já investe, o que é que a gente trabalha, a quantidade de pessoas que a gente tem na equipe. Sim. Claro, para o cara que tem 600 funcionários, 30 é coisa pouca. É pouco. Mas para o cara que tem 2 funcionários e sabe a dor de cabeça que dá, quando você vai para 30 funcionários, ele deve imaginar o tamanho do trabalho. E aí, uma das coisas que eu falei pro nosso time ontem, e isso cabe não somente para mim, mas para o empresário, principalmente para o pequeno empresário, é que hoje, dentro da nossa dinâmica da CAR, o que eu menos sou é contador. Hoje eu preciso ser empresário. Sim. Então, eu tenho clientes ainda mais antigos, que é da época que eu era estagiário ainda, lá em 2013 na CAR, que eu cuidava de perto, que eu fazia aquele acompanhamento mensal no dia a dia, era eu que mandava o boleto, era eu que mandava o recálculo, era eu que fechava a folha, era eu que pedia extrato bancário para fazer contabilidade, que ele reclama, rapaz, você agora ficou rico, não atende mais os clientes, não quer mais me ver, manda só seus funcionários me ligarem, mas não é isso, pô. É porque à medida que a empresa vai evoluindo, a gente precisa, quanto empresário, quanto gestor, evoluir também. E essa evolução passa pela formação de equipe. Então a gente precisou lá atrás formar estagiários, sim, trazer funcionários com pouca experiência, treinar, botar no nosso ritmo, para eles assumirem algumas funções que a gente executava e a gente subir de nível. Nada impede de eu voltar hoje a parar, fechar uma folha, atender um cliente. A necessidade, eu consigo fazer isso. Mas se a gente trabalhar num cenário de crescimento da empresa, a gente precisa evoluir. Você é o exemplo disso. Sim. Você começou com a gente lá em 2021. A gente, num momento de expansão, crescimento da pandemia, a gente cresceu bastante. Saiu de 12 funcionários para 17. Foi 17. E aí a gente precisou contratar, a gente gostou de você, gostou do seu currículo, fez entrevista, deu match, você começou lá sendo meu assistente. E eu te passando as coisas, eu te orientando, e hoje você faz a gestão do nosso time operacional. Então, é uma necessidade de crescimento e hoje não cabe mais a mim nem estar na operação, nem estar gerindo o time operacional. Eu preciso pensar um negócio, eu preciso fechar contratos, eu preciso fazer a empresa crescer para que toda a cadeia se desenvolva. O Luquinhas está aqui com a gente, Lucas é um exemplo disso. Também. A gente enxergou um potencial absurdo nesse cara, trouxe ele para ser estagiário da CAR e hoje ele já é nosso assistente e vem crescendo a cada dia. A cada dia vem crescendo. Tem se tornado uma referência. Vem se tornando uma referência. Inclusive na reforma tributária, é um dos caras que mais conversa, a gente mais troca figurinha sobre reforma tributária. E eu acho importante trazer. E a reforma tributária é algo que é disruptivo, vai transformar e ver ele, por exemplo,
que tem muito. Tem 3 anos de escritório de contabilidade. 3 anos de escritório de contabilidade e que vivenciou pessoal, fiscal, vai botar um pezinho no contábil brevemente, mas. Agora, no marketing, não podemos esquecer do marketing. É o nosso grande diretor. Então, assim, ver o quanto a gente consegue, a partir de estratégias de gestão, desenvolver pessoas e gerar uma cadeia, um ciclo virtuoso perfeito. De aprendizado, de crescimento de todo mundo, é muito bonito, é bonito de ver. Então, você trouxe um exemplo, é exatamente isso. Alguns clientes até reclamam de mim, às vezes, porque eu não tenho um contato diário. Que você só aparece para resolver o problema. A minha equipe já está lá. Sim. Já está resolvendo. Lucas já está resolvendo. Então, tem clientes que não procuram, só me procuram nas férias de Lucas, porque sabem que normalmente ele resolve. Então, quando ele não está, eu posso entrar para ajudar. E é uma dinâmica natural. Esse mês, por exemplo, o Lucas ganhou um estagiário. Então, o Lucas já está treinando uma nova pessoa para assumir funções que ele antigamente resolvia, que agora ele não cabe mais a ele resolver. E o crescimento da empresa passa por isso. A gente assumir novas funções e não delegar a alguém que a gente treinou para que cumpra aquilo que antigamente você fazia, para que você possa assumir novas responsabilidades. É o que a galera fala muito. Não é o que você fez até aqui que vai te levar para o próximo passo. Sim. Você precisa fazer algo novo, você precisa evoluir. A evolução faz parte disso. E aí eu quero trazer esse exemplo para levar para a vida do empresário. Muitas vezes o cara tem que cobrar o escanteio, ir para a área, cabecear, vestir a roupa de goleiro, fazer a defesa, chutar a bola para frente, correr para fazer o contra-ataque, para tentar fazer um gol. Famosa eu presa, né? Eu presa. Só que isso limita muito. Muitas vezes, e essa cliente que eu trouxe o exemplo, por exemplo, da TFF, que hoje é cliente nossa de BPO financeiro, de contabilidade, ligou essa semana para a gente fazer uma consultoria para outro negócio dela, quer que a gente faça a auditoria de uma quarta empresa que ela participa. Ela trouxe para a gente uma questão que é o seguinte: Igor, eu preciso contratar o serviço de vocês porque não cabe mais para mim fazer o financeiro da minha empresa. A partir do momento que eu estou fazendo financeiro, eu estou deixando de vender. E sai muito caro para mim não vender do que fazer o financeiro. Então eu prefiro pagar para alguém fazer o financeiro, pagar para alguém melhor tecnicamente do que eu, para que execute o meu processo financeiro, e eu passar a vender, eu passar a fechar negócios, eu passar a pensar estratégia, eu passar a pensar em empresa. Isso vai trazer muito mais retorno. Então, muitas vezes você, empresário, precisa contratar alguém para fazer o seu financeiro, precisa contratar a K para fazer o seu BPO financeiro, precisa investir um pouco mais numa contabilidade que vai te dar um suporte melhor, uma assessoria melhor. E isso vai te trazer mais benefícios, é o que você trouxe. É tratar esse tipo de gasto como investimento. Mas para que esse gasto aconteça, você precisa ter certeza daquilo que você está investindo, ter certeza daquilo que você está fazendo. Perfeito. É isso mesmo. E de forma bem sintética de tudo que a gente discutiu aqui hoje, iniciamos falando sobre gerenciamento e isso acabou abrangendo desde relação pessoal, que no ponto que o Igor trouxe, que é além de você resolver um problema, é você também ter essa relação com o seu cliente, é você ouvir esse cliente. E eu tenho um dos sócios da K, André, eu participei de uma reunião com o André, com uma determinada cliente, pois ela fez um questionamento no grupo e eu, de imediato, respondi ela de forma meio técnica no grupo. E a percepção do empresário, né? Ele acaba enxergando uma dor de um cliente em uma simples mensagem que um olho treinado não consegue identificar. Ele falou, cara, marca essa reunião com essa cliente que eu acho que o que ela trouxe pra gente é ainda maior. E de fato... É oportunidade. É uma oportunidade e de fato foi. Passamos ali mais de 40 minutos ouvindo apenas a cliente, ouvir a cliente, para a partir daí a gente tomar uma decisão juntamente com a cliente também, porque ontem no treinamento que tivemos aqui com a Ancorá, que é uma parceira nossa, ela falou que a fidelização do cliente é você criar um laço de fato com o cliente, e você só gera laço quando você consegue ouvir o cliente. É você ser o ouvinte do cliente. Então, iniciamos o papo sobre gerenciamento de empresa e, de fato, além do CNPJ, a relação que ocorre entre duas pessoas, entre dois CPF. Então, é a conexão, de fato, que você fideliza um cliente. E esse é um dos pontos que não aprendemos na academia.
Sim, a faculdade não vai trazer isso para você. É algo que você só aprende na vivência, é algo da vida de fato. E muitas pessoas têm essa dificuldade em ter uma boa relação com certas pessoas, e a gente vai aprendendo isso com a vivência. E então o gerenciamento ele vai além de apenas números, apenas você arquivar documentos, ele também vai da forma de você conversar com o seu time, que é uma da cultura da CA, é de fato essa conversa que tem com o time, como Igor e André trouxe, que André entrou em 2021, hoje ele está no quadro de liderança, eu entrei aqui há 2 anos atrás como estagiário, hoje eu já sou assistente e também já estou treinando um novo estagiário que sem dúvida vai seguir os mesmos passos que eu, ou melhor ainda, galgando ali na sua carreira dentro do escritório. E é justamente isso, de forma bem sintética, foi todos os pontos que nós tratamos, é que devemos saber do nosso negócio, devemos saber lidar com pessoas e também temos que ter a responsabilidade com o nosso próprio negócio, porque muitos acabam banalizando determinadas áreas importantes do empreendimento, como um simples fato de você pagar uma guia sem juros e pagar uma guia com R$100 a mais de juros. Isso vai influenciar no fluxo de caixa de você? Vai influenciar no fluxo de caixa e, às vezes, também por falta de conhecimento, e aí que entram os contadores com sua parte técnica em orientar para que os clientes possam ter uma tomada de decisão mais efetiva. Perfeito. Mas também a gente só podemos fazer isto se o cliente permitir que nós façamos essa determinada orientação. A gente precisa também da parte do cliente. É um trabalho realmente, Lucas, feito a 4 mãos. Exatamente. Então, a prestação de serviço, por ser algo intangível, ela vai gerando, você gera valor com a qualidade que você presta. Então, um bom atendimento ao seu cliente, um gerenciamento e você conseguindo permitir que seu cliente ele consiga visualizar a sua prestação de serviço, impactos positivos na empresa dela, de fato esse pra gente é o mais valioso, né? Então, hoje tratamos aqui nesse bate-papo maravilhoso diversos pontos importantes. O corte está pronto, viu? E que possamos também levar para quem esteja nos ouvindo, né, de certa forma, ou que tenha algum insight em alguma fala que se aplique na realidade dela. Então, é um filtro que só os nossos ouvintes possam fazer para poder aplicar. E espero que a gente tenha contribuído e que um compromisso, quando ele é na rede, o peso é maior. Sim. Que é de que manter o quadro vivo, manter com regularidade, com constância o podcast, que esse é o nosso ideal, já que estamos trabalhando internamente para que possamos ter tempo de produzir esse tipo de conteúdo. E é com sinergia que iremos continuar gravando e trazendo conteúdo relevante para o nosso público. Perfeito. Gente, acho que a gente já pode encerrar o podcast de hoje. Eu acho que foi bem produtivo. Essa volta foi como a gente esperava. A gente começou a montar aqui o material. Aqui é a nossa sala de reunião, nosso estúdio improvisado. A gente começou a montar o material e eu até, era tão legal. Por que a gente parou, né? Mas houve sim uma necessidade de tempo, de demanda. Mas a ideia agora é a gente manter uma constância. A gente ainda não sabe dizer para vocês se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal. Mas a ideia é que a gente busque sempre trazer conteúdo para vocês. A ideia, nesse primeiro momento, é trabalhar esse primeiro episódio dessa segunda temporada. A gente fazer vários, acredito, do material que a gente produziu aqui, tem como fazer vários cortes e trazer esse conteúdo de forma picotada mesmo, porque muitas vezes é mais fácil você ver um vídeo de 3, 4 minutos do que assistir. Acho que já tá indo para 1h10, né, Luquinhas? 1h20. 1h20 de live. Eu sei que nem todo mundo tem esse tempo, mas muitas vezes você consegue ouvir aqui um vídeo aqui dirigindo ou indo para o trabalho, no metrô, no ônibus, no Uber. Só não vá pilotar sua moto ouvindo o podcast, tenha atenção na direção. Mas dá para você escutar esses cortes e aí a gente já vai trabalhar para o segundo episódio. Quem sabe trazer, pode surgir. Eu estava aqui pensando, o Lucas falou, tem gente que tem empresário aí que está empreendendo, entende muito de venda, mas esse tal de fluxo de caixa é o que mesmo? Que é? Nada mais é, gente, do que gerir de forma correta o seu dinheiro para que você tenha o dinheiro suficiente
para pagar suas contas no dia. Então, ter um bom fluxo de caixa é ter sempre esse saldo positivo. Ter mais dinheiro em conta do que você tem a pagar. Isso é um bom fluxo de caixa. É saber quando você vai ter suas receitas, quando vencerá suas despesas e fazer com que essa curva esteja sempre aberta, ou seja, você tenha mais receitas do que despesas para poder fechar essa conta sempre no positivo. E muitas vezes essa mudança é simplesmente de data. Eu vou pegar uma conta que é dia 5, vou negociar com meu fornecedor, botar ela para o dia 25, porque eu só recebo dos meus clientes dia 10. Então a ideia é a gente trazer assuntos como esse, falar mais sobre gestão, trazer a contabilidade, a gente vai falar muito. E meio que a gente vai ser obrigado a manter o podcast, porque um dos formatos que a gente vai utilizar para falar sobre a reforma tributária é o podcast. Estou aqui com as duas referências de reforma tributária, duas pessoas que estão estudando desde o início do ano sobre isso. E a ideia é a gente trazer mais conteúdos e trazer mais convidados para trocar assuntos sobre gestão. Já deixo o meu convite aqui para o nosso professor e parceiro da DECO. É um cara que eu sei que é referência para os alunos, para trazer esse conhecimento, falar sobre reforma, falar sobre gestão, falar sobre o pequeno empreendedor, falar sobre o MEI. Aqui na casa a gente valoriza todo mundo, desde o pequeno até o grande. Do mesmo jeito que a gente valoriza do estagiário ao sócio, da menina da limpeza até o sócio, do nosso TI ao sócio, a gente valoriza também o cliente desde o pequenininho, desde a folha de doméstica até a grande empresa, aquela empresa do lucro real, aquela empresa que dá dor de cabeça a vero pra gente. Isso. Gente, sim. Igor, é sempre bom estar aqui. Para mim é realmente muito bom estar aqui. Você lembra que a gente voltou, né? O Hugo me lembrou. Sim! O Hugo me lembrou de uma foto que a gente tirou num dos episódios que a gente gravou aqui, do podcast, da primeira temporada. Eu gostei da primeira temporada. E aí, quando eu mandei para vocês, a pergunta foi a mesma aqui no início. Lembra? Quando foi para fazer o podcast. E aí, bora? E aí, bora? Bora. Estamos aqui, é sempre bom estar aqui. Era algo que eu sentia falta. Não lembrava como bem fazia. Como bem fazia. É prazeroso estar aqui. A gente conversa sobre coisa que a gente gosta. Espero que, de fato, a gente continue agregando valor. A nossa ideia de disseminar conhecimento é um dos propósitos que a gente tem interna e externamente no Grupo K. E a gente quer exatamente isso. Então, acompanha a gente vai trazer cada vez mais conhecimento, trazer convidados, como você falou. Existem muitas pessoas aqui dentro que têm um conteúdo absurdo e que a gente sabe que pode ajudar outras pessoas. E esse é o nosso propósito para o podcast, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Salve, salve.